Olha, Elivaldo Barbosa já está aqui comigo. Elivaldo Barbosa sempre trazendo as informações em tempo real. Elivaldo, boa tarde mais uma vez. Olá, Joelson, mais uma vez boa tarde para você que nos acompanha. Estou chegando lá do Palácio de Karnak, daqui a pouco, Joelson, vamos ver a opinião do governo, já é uma opinião definida já, sobre as gratuidades relacionadas ao serviço público estadual, gratuidades no sistema de transporte coletivo. O governador fala sobre esse assunto e daqui a pouquinho nós teremos aí essa quando você fala isso, é aquelas pessoas que têm gratuidade, que são servidores públicos do Estado. São pessoas, eu não diria nem só obrigatoriamente servidores, como é o caso dos policiais civis, militares, que têm essa gratuidade. Sei. Mas há também estudantes da rede estadual de ensino. Que têm o direito à meia passagem. Não é uma gratuidade, mas é uma meia passagem, né? Então o governador fala sobre esses dois pontos que podem se agregar bastante nessa superação de crise do sistema de transporte coletivo de Teresina. Daqui a pouco a Lídia Brito vai trazer também informações já do que a Prefeitura está elaborando nessa reaproximação com o setor empresarial. Daqui a pouco, então, Elivaldo Barbosa e Lídia Brito falando sobre essa questão do transporte coletivo aqui em Teresina. Bom, Elivaldo Barbosa, o imposto de renda, cálculo do imposto de renda, a forma como é pago o imposto de renda, está sendo discutido na Câmara dos Deputados em Brasília. O projeto está sendo debatido separado da reforma tributária, são duas matérias completamente distintas. Para falar a respeito deste e de outros assuntos, nós estamos recebendo aqui o deputado federal Merlong Solano. Está aqui o deputado federal Merlong, do Partido dos Trabalhadores, para falar a respeito desse tema aqui conosco. Nós vamos detalhar aqui no Jornal do Piauí. Deputado, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui com a gente hoje. Boa tarde, Wilson. Bom, existe uma discussão sobre reforma tributária, necessidade de discutir ICMS, ISS, enfim, uma série de impostos no Brasil. O governo decidiu que o imposto de renda ia ser discutido separadamente. O que é que tem de informação sobre a possibilidade de termos uma maior facilidade para o brasileiro para pagar esse imposto e, principalmente, para o brasileiro ver o resultado disso na ponta? É a reforma mais necessária e a mais difícil de ser feita. Mais complicada, não é? Todos os governos no passado recente tentaram fazer algum tipo de mudança no sistema tributário e ninguém conseguiu fazer mudanças significativas, porque aí mexe com interesses econômicos e sociais fortes e, além do mais, com o equilíbrio dos entes federativos. O que é da União, que fica com a maior parte, cerca de 70% da arrecadação, 69%. O que é dos estados, que vem em seguida, o que é dos municípios. Tudo isso é muito complexo. O que as pessoas físicas devem pagar, as empresas devem pagar. O governo Bolsonaro resolveu fatiar. Porque o nosso sistema tributário, como você próprio disse aí, ele é muito, muito complicado, muito complexo e, na verdade, mais do que complexo, ele é caótico. São cerca de 92 impostos, taxas e contribuições. Você tem uma ideia, que a sociedade deve, de alguma maneira, em algum momento, pagar. Alguns deles são um pouco comuns. Muito isso encarece o próprio ato de recolher se torna um ato caro. As empresas precisam gastar mais tempo e dinheiro para recolher, aquelas que querem recolher devidamente. Segundo aspecto, é um sistema injusto socialmente, porque a maior parte do tributo recai sobre o consumo. Cerca de 50% do tributo incide sobre o consumo. Então, esses 92 impostos que o senhor falou, alguns deles estão ligados ao consumo. Esses que a gente paga sem saber. ICMS, por exemplo. Fica diluído no preço das coisas. Os impostos que incidem sobre a produção, incidem sobre o consumo, porque quem paga para produzir alguma coisa tem que botar no preço do produto que vendeu, não é isso? O ICMS é claramente um imposto sobre o consumo. Nos Estados Unidos é 17% a parte que incide sobre o consumo. Nos países desenvolvidos, de uma maneira geral, fica em torno de 20% a parte que incide sobre o consumo. A maior parte incide sobre a renda. Então, o governo, em dificuldade, resolveu fatiar. Mandou uma proposta para tentar unificar a PIS e o CONFINS, está parada, e agora está tentando viabilizar essa questão do PL que trata da reforma do imposto de renda. Certo. Tem uns pontos importantes, positivos, como, por exemplo, reajusta a tabela do imposto de renda. Hoje só é isento quem ganha até R$ 1.900. Pela proposta que veio, que nós achamos boa, até R$ 2.500. A gente queria que fosse mais, mas já aumenta bastante o número de pessoas isentas, indo para R$ 2.500. Mês? Por mês. Certo. Quem ganha até R$ 2.500 por mês, não, isento. Que hoje é só até R$ 1.900. Tá.
As demais faixas, as faixas de maior renda, seriam reajustadas também, só que num percentual menor, em 13%. Isso aí há uma queda de arrecadação importante para os estados, porque o FPE e o FPM... A base, é IPI e imposto de renda. Para compensar isso, um outro ponto que nós consideramos positivo. Quando eu estou falando nós do PT e outros partidos de esquerda e de centro, voltar à tributação de juros de distribuição de lucros e dividendos, que já existiu no passado, e desde 1995, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, resolveu-se criar esse privilégio no Brasil. Tá bom. E o que é o lucro e dividendo? As empresas, de uma maneira geral, elas pagam um prolabore ou um salário para o seu próprio proprietário e para os executivos. Certo. Né? Que tem cláusulas diferenciadas do contrato de trabalho. É o salário. Isso aí é o salário. Recebe. Sobre o salário, o cara paga imposto de renda como todo mundo. Certo. Mas o que é que acontece? Como no Brasil, na hora de receber o lucro ou o dividendo, que são, por exemplo, os rendimentos das aplicações, o empresário não paga imposto. O que é que acontece? No Brasil, o salário de empresário é baixo. Quando tem resultado positivo, ele recebe na forma de lucros prolabore ou de dividendo, que aí não paga imposto. O PL está voltando esse sistema de tributar a distribuição de lucros e dividendos em 20%. E vai ser um percentual, 20%. 20%. Então. 20% em cima do lucro que é variável. Né? Você tem lá um mês que é muito... Onde é que estão os problemas, então, já que eu falei até agora de 3 coisas positivas? Ainda tinha outro ponto positivo. Também foi criado de maneira esdrúxula no Brasil, também para favorecer quem tem muito dinheiro, a figura de poder deduzir do imposto de renda da pessoa jurídica os juros sobre o capital próprio. É assim, você é dono de uma empresa, resolve aplicar 1 milhão do seu dinheiro na empresa para ela poder produzir mais, e na hora de pagar o imposto de renda... Desse investimento? Desse investimento descontam juros. Ora, só que você aplicou na sua própria empresa. Não tem isso em outro lugar do mundo. Só tem em 4 países do mundo. Mas aí vai apertar um pouco o sapato de quem gera emprego. Muito bem. Aí tem as compensações. A queda do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Que cai de 15%, de 25%, a proposta é sair para 6,5% no ano que vem e 5,5% no ano de 2023. E também a contribuição social sobre o lucro líquido ser diminuída em 1,5%. Isso é problemático porque também afeta o FPM e o Fundo de Participação dos Estados. Assim como o fato de garantir a isenção sobre distribuição de lucros e dividendos para toda empresa que tenha faturamento de até 4.800.000. O que acontece? O Brasil é muito desigual. Aqui no Nordeste, a maior parte das empresas são pequenas. Ficam nessa faixa, faturamento até 4.800.000. Se todas elas ficarem isentas, nós vamos ter uma queda de arrecadação muito grande nos estados como o do Nordeste. Em São Paulo não sofrerá tanto com isso. Então, o Concefaz avalia, Joel, para você ver a gravidade do assunto que nós estamos discutindo, que os estados e municípios, se for votado do jeito que está, perdem 16 bilhões e meio. 16 bilhões e meio. Que é dividido entre os estados. E municípios, através do FPM e do FPM. Então, o assunto é da maior gravidade, por isso mesmo é que ele está em pauta há várias semanas, mas na hora de votar, se alguém diz, olha... A saída é apresentar destaque, emendar essa ideia? Exatamente, emendar. E procurar um acordo. Como tem pontos que a esquerda concorda e que o pessoal do centro e da direita está concordando, como esse de reajustar a tabela, como de voltar à tributação sobre lucros e dividendos, a questão é como calibrar os outros impostos de uma maneira tal que os estados não percam tanto. E também que não sacrifiquem as empresas demasiadamente. Você não pode sacrificar a produção, porque as empresas... Outra coisa, existe alguma discussão sobre heranças e grandes fortunas? Essa possibilidade de tributação? Pois é, como o governo não está fazendo uma discussão por inteiro, ele não está tratando, nesse PL, não trata disso. Nem no anterior, que trata do piso da COFINS, não trata disso. Agora, deputada, que é outro diferencial do Brasil em relação ao resto do mundo. O Brasil tributa poucas heranças e não tributa grandes fortunas. Agora, esse PL do imposto de renda, deputado, isso sinaliza lá na Câmara para sepultar de vez, aí este ano e no próximo, a votação ou adiantar
da tramitação da verdadeira reforma tributária? Pois é, a ideia, o que nós propomos é uma reforma tributária completa, uma reforma por inteiro. Mas isso precisa de um consenso muito grande dentro do Congresso e entre o Congresso e o Poder Executivo. A reforma tributária é o tipo da reforma que, na verdade, é uma coisa de interesse do conjunto do país, não é uma coisa de um partido ou de um segmento. Ela só sai se for capaz de formar... consenso nacional. Consenso é impossível, mas pelo menos uma maioria muito sólida, muito expressiva. O secretário Rafael falou que esse consenso já existe, porque através do CONCEFAZ, as secretarias de Fazendas deram aquilo que os estados gostariam. É verdade. Existe um consenso entre os estados no caminho que eles querem realizar, que não chega a ser uma reforma. Só que aí entra a União não concordando. A União, Joelson, a União arrecada cerca de 69% de toda... Ela fica com cerca de 69% de toda a arrecadação que se paga no Brasil. Mesmo quando faz as transferências constitucionais, ela ainda fica com 58%. Então, ela... Por exemplo, nessa reforma que está tendo aqui, nessa reforma do imposto de renda que está tendo aqui, enquanto que, se for feita do jeito que está, os estados perderão 16 bi e os municípios, a União não perde nada. Então, a União, ela está tentando transferir para os estados o ônus da reforma administrativa, da reforma Essa é a grande questão. Essa agora está sendo a grande questão. Agora, deputado Merlong, o senhor disse que é uma reforma realmente muito difícil de ser feita. Outros governos tentaram e não conseguiram. O governo do ex-presidente Lula, com a popularidade que tinha, não fez. A da presidente Dilma também não. Michel Temer também não mexeu nisso. Você acredita que o governo Bolsonaro vai conseguir andar com essa reforma? Pelo menos me parece que ela está bem adiantada. As duas. Um especialista que entrevistamos na Rádio Cidade Verde acredita que sim, agora me foge o nome dele, que ele pode conseguir essa aprovação. Por que um governo tão desgastado ainda consegue pôr isso em discussão e governos que tinham a popularidade maior tinham dificuldade na aprovação dessa matéria? Porque esta é a questão em que o item popularidade do presidente não conta muito. O que conta é as relações do Congresso Nacional com quem tem mais poder no Brasil, com o setor empresarial e financeiro. O sistema tributário brasileiro, Joelson, é uma das molas mestras da desigualdade extrema no Brasil. Ele ajuda a concentrar a renda, na medida em que o mais pobre paga mais tributo do que o mais rico, do que a classe média alta, em que os super ricos praticamente não pagam tributos no proporcionalmente, Brasil. Né? Proporcionalmente. Mas é verdade, olha, o imposto de renda ele é progressivo até mais ou menos quem ganha 30 salário mínimo. A partir daí, aquilo que se recolhe efetivamente, como percentual da renda total do cidadão vai caindo até chegar em 5%. Tem gente que ganha salários de mais altas esferas que quando soma tudo que ele pagou de imposto de renda equivale a cerca de 5% da renda dele. O trabalhador aí médio está pagando, sei lá, 30%, ou coisa assim. Chega a pagar 27,5%, né? Agora, qual é isso vai mexer nisso, não? Não mexe. Essa reforma, do jeito que está, não mexe nesse caráter regressivo, porque para mexer no caráter regressivo é preciso fazer o seguinte: diminuir a tributação sobre o consumo, aumentar a tributação sobre a renda, sobre a grande fortuna e sobre as grandes heranças. É aqui que está. Quem elege a maioria dos deputados no Brasil tem muita renda, muita fortuna e é herdeiro de grandes heranças. É minoria. Mas elege a maioria dos deputados. Agora, deputado, outro assunto, deputado, que os parlamentares trataram. Só para terminar. Você vê que quando foi para votar benefícios, Fernando Henrique Cardoso conseguiu acabar com o imposto sobre lucros e dividendos, por exemplo. Para ter benefício para alguns, se forma consenso lá. Recentemente, a Câmara aprovou no debate sobre a reforma política para 2022, a volta das coligações proporcionais para a eleição parlamentar. Mas essa aprovação depende agora do Senado, que sinaliza para não acompanhar. Qual é a sua impressão, como o Senado deve tratar, ou a expectativa sobre a manutenção do que foi decidido na Câmara sobre esse item coligações proporcionais? A minha expectativa é que o Senado seja mais coerente do que a Câmara. A Câmara votou por uma mudança de um sistema eleitoral que ainda nem tinha sido implementado no âmbito estadual. Porque essa reforma, a última reforma foi em 2017, ela não foi aplicada em 2018, porque não houve tempo, não tinha um ano. Ela foi aplicada nos municípios em 2020 e ainda não foi aplicada nos estados. Por exemplo, o fim da coligação funcionou nos municípios.
Funcionou? O senhor achou que funcionou? Foi... Assim, foi posto em prática. Foi posto em prática, tá. né? A lei foi posta em prática. Não pôde acontecer coligação para candidato a vereador nos municípios. Mas eu acho que alguma coisa assustou nessa eleição que fez com que fosse discutido. Pois é, então vira um casuísmo. A cada véspera de eleição, os deputados se juntarem e mudarem a regra da eleição. Ainda assim, você podia dizer, bom, deputado, mas você votou. Votei dentro de um acordo para evitar o mal maior, que seria o distritão. Fizemos um acordo, a gente entendeu que eles teriam voto para mudar, para impor o distritão. Uhum. Fizemos um acordo em que eles votariam contra o distritão, nós também, e aí nós, pagando o acordo, votaríamos a favor da coligação. Pronto. Mas o Senado não participou do acordo. Por isso eu, como cidadão político, como deputado, espero que o Senado mantenha a sua autonomia em relação à Câmara e nesse item... Tá, então, só entender, o senhor está querendo, então, que o Senado vote contra o voto que o senhor deu? Estou... O senhor votou para voltar à coligação, mas o senhor quer que o Senado derrube isso? Isso é, porque eu votei dentro desse entendimento. Se não fizéssemos o acordo, provavelmente eles teriam aprovado o distritão. A gente teria votado contra, teria 130 votos contra, como tem tido em várias votações, a gente tem 130 votos. E o distritão seria o mal maior por quê? Porque o distritão é o fim dos partidos e o empoderamento do dinheiro e de personalismos individuais. O distritão é o fim. Não considera a proporcionalidade que deve ter uma casa legislativa, porque do Piauí só entrariam os 10 mais votados. Os 10 mais votados podem ter 30% dos votos. E os não... E os do 11º para frente ter 70% dos votos. Não vale nada esses 70% dos votos. No sistema atual, que é o proporcional, há uma composição que favorece que as minorias sejam representadas dentro da Câmara, como deve ser, no meu modo de ver. Pois é, agora a coligação partidária é uma espécie de distritinho dentro da coligação, ou seja, entram os mais votados dentro daquela coligação que se formou. De alguma maneira é um meio termo nessa história. E é isso que o senhor não quer que passe. Porque aí também a coligação entrou junto com... Sempre uma coisa puxa a outra. A coligação junto com o pluripartidarismo exacerbado, em que nós temos 40 partidos políticos, fomentou essa história da fraqueza ideológica de muitos partidos. Que não tem programas, que não tem, de fato, que são propriedade de fulano ou de beltrano, e não de um segmento da sociedade, representando interesses sociais, econômicos, culturais, que é o que partido deve representar. O partido político deve representar segmentos da sociedade, grandes bandeiras, e não individualismo. Olha, eu sou fulano de tal, dono do partido B. Aí ligo para Ciclano, olha, organiza aí uma chapa aí no Piauí, para o meu partido poder ter também participação aí no processo. Então, Elivaldo Barbosa, mas assim, antes de passar para o Elivaldo, para o PT é interessante não ter coligação. Aí falando agora sobre o Merlano Solano, filiado do Partido dos Trabalhadores. Também. Tanto do ponto de vista político, programático, por conta disso que eu estou falando aqui, de ajudar a organizar. E também do ponto de vista estratégico. O PT tem mais nomes para disputar. Como o PT tem tradição de lançar um número grande de candidatos, nós temos até dificuldade na hora de fazer coligação, porque a gente não consegue cortar candidatos. Você vê, eleição passada, o PT lançou 9 candidatos a federal. Os outros partidos só lançaram 2. Teve partido que só lançou 1. Aí saiu prejudicado na coligação. A gente poderia ter feito 3. Por causa de 1.300 votos, eu deixei de entrar logo de imediato naquela eleição. Então, para a estratégia do PT, o melhor é manter a não coligação proporcional, né? A não coligação. A gente trabalha o tempo todo, desde que o partido foi fundado, tentando trazer pessoas para o partido e, na hora das eleições, muitas dessas pessoas se apresentam querendo ser candidatas. Às vezes dá até dificuldade interna de fazer a seleção. Olha, não cabe 50 candidatos, só cabe 40, digamos. Só um. Bom, deputado, e o PT está já nessa estratégia de atrair lideranças para formar a chapa que o senhor tem maior interesse, que é de deputado federal? Sim, já temos aí candidatos que têm projeção no Estado, abertura para acolher candidatos de projeção regional. De outras siglas, inclusive? Até de outras siglas. É preciso ver caso a caso. Nessa hora a gente tem que ser... Eu, pessoalmente, vou ser pragmático, né? No seguinte sentido, olha, quem são as pessoas? Qual é a expectativa de votação que elas têm? Todo mundo faz essas contas.
Dessa vez eu vou fazer também. Você dessa vez vai querer ver. Você vai jogar com as regras do jogo, né? Vai querer ver se as pessoas têm melhor performance do que o senhor ou não. Isso, De repente o cara vem, aí ele não tem condição de ter 170 mil votos, 175 mil votos. Mas digamos que ele tem a condição de ter 120 mil ou 130. Pode herdar brincando 50 mil votos do PT e tirar um deputado do partido, né? Entendi. Tá certo, entendi. Queremos um Messi no nosso time, né, Ivan? Deputado Merlong, obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí de hoje. Obrigado por atender o nosso convite. Boa tarde.